Que barulho é esse? Esse som de patinhas correndo a toda velocidade pelo piso de madeira? O que poderia ser? A resposta: os zoomies. Zoomies é o apelido dado à mania que muitos gatos têm de correr de um lado para o outro pela casa o mais rápido possível, aparentemente sem motivo algum. Os gatos podem parecer meio maluquinhos, e esse comportamento é um ótimo exemplo de algo capaz de fazer os humanos pensarem que eles são um pouco doidos. Afinal, não há nada de errado nisso. Mas será que essa é a única explicação para os zoomies, ou existe algo a mais por trás desse comportamento? Neste vídeo, vamos conhecer 9 explicações para os temidos zoomies, incluindo 5 diretamente ligadas ao seu comportamento. 1. Às vezes, a explicação mais simples é a correta. Um dos motivos mais comuns para seu gato correr de um lado para o outro pela casa é o excesso de energia acumulada. Os gatos domésticos dormem durante boa parte do dia, uma herança de seus ancestrais selvagens, que precisavam poupar energia para caçar com mais eficiência. Só que caçar e abater um potinho cheio de ração não exige exatamente muita energia. Por isso, seu gatinho acaba ficando com bastante energia para gastar. E por que não gastar tudo correndo pela casa feito um doidinho? Existem maneiras bem mais malucas de fazer isso. Explicação 2. Outra explicação para os zoomies é que seu gatinho pode estar perseguindo alguma coisa. Não se preocupe. Você não precisa começar a procurar ratos toda vez que o vir correndo de um lado para o outro. Se ele estiver perseguindo algo, provavelmente será um inseto, mas é igualmente provável que não esteja perseguindo absolutamente nada. Os gatos costumam brincar de caça com diversos brinquedos. Eles podem empurrar bolinhas pelo cômodo com as patas para depois correr atrás delas ou tentar capturar a luz de um ponteiro de laser. Portanto, perseguir uma presa imaginária não é tão diferente assim. Na verdade, talvez a presa nem seja imaginária, mesmo que não se trate de um inseto ou brinquedo. Os olhos dos gatos são muito sensíveis às mudanças de luz e percebem variações sutis que nós não conseguimos enxergar. Acredita-se que essa seja a explicação para o hábito assustador que os felinos têm de encarar o vazio como se tivessem acabado de ver um fantasma. Também pode ser isso que eles perseguem quando saem correndo pela casa. Explicação 3. Por algum motivo, muitos gatos fazem questão de dar uma volta da vitória em alta velocidade depois de usar a caixa de areia com sucesso. Os cientistas não sabem ao certo se essa é apenas a maneira deles comemorarem um trabalho bem feito, se é uma demonstração de alívio por terem terminado de fazer suas necessidades, ou até uma tentativa de aliviar alguma coceira ou desconforto. Eles podem até estar tentando literalmente sacudir algum restinho de cocô preso ao pelo. Portanto, se você valoriza seus tapetes, talvez seja bom observar o bumbum do seu gato quando ele fizer isso. Se ele correr de um lado para o outro após cada visita à caixa de areia e parecer especialmente agitado ou desconfortável, também pode ser uma boa ideia levá-lo ao veterinário, pois, em casos raros, esse comportamento pode indicar a presença de parasitas. Explicação 4. Uma das coisas mais frustrantes nos zoomies é o horário em que eles podem acontecer. Seu gato tem o dia inteiro para correr de um lado para o outro como se estivesse treinando para as próximas Olimpíadas, mas muitas vezes decide cumprir aquelas horas extras de treino à noite. Com isso, você tenta dormir em meio à barulheira noturna das patinhas correndo pela casa. O fato de isso acontecer à noite é justamente o que explica esse comportamento. Diferentemente de nós, humanos, que somos diurnos e ficamos mais ativos durante o dia, os gatos são crepusculares, o que significa que ficam mais ativos ao amanhecer e ao anoitecer. É claro que eles também ficam ativos durante o dia, afinal, é quando vocês passam tempo juntos. No entanto, não limitam suas atividades às horas em que ainda há luz do dia. Assim como é provável que você encontre seu bebê peludo cochilando durante o dia, também poderá vê-lo, ou, o que é muito mais provável, ouvi-lo correndo pela casa à noite. Explicação 5. Boom! Um dos gatilhos mais prováveis para um episódio de zoomies é um barulho alto. Os gatos têm pavor de sons muito fortes. A audição deles é muito mais sensível do que a nossa, por isso ruídos, que já são altos para nós, podem parecer ensurdecedores para eles. Além disso, os gatos evoluíram em um ambiente no qual conviviam com muitos predadores perigosos.
É por isso que gostam de se esconder em caixas ou ficar empoleirados em lugares altos. E também é por isso que sons altos e inesperados os assustam tanto. Se você derrubar alguma coisa sem querer e seu gatinho disparar como um foguete, o motivo desse episódio específico de zoomies deve ser bastante óbvio. Deixe o seu like no vídeo se estiver gostando, porque isso me ajuda muito e faz o YouTube sempre te mostrar os meus vídeos. Explicação 6. Os gatos adoram receber atenção, e normalmente não vemos problema algum nisso. Afinal, quem não quer passar um tempo mimando seu bebezinho peludo? Porém, às vezes, os humanos têm outras coisas para fazer e podem estar distraídos demais para dar aos gatinhos a atenção que eles claramente merecem, ou seja, toda a nossa atenção, toda ela. Então, como um gato pode garantir que volte a ser o centro das atenções do tutor? Sendo barulhento e inconveniente, é claro. Correr de um lado para o outro pela casa e talvez até esbarrar em algum pobre humano que tenha entrado no caminho, sem querer de propósito, é uma ótima maneira de seu gato conseguir aquela preciosa atenção. Depois disso, ele ainda pode receber carinhos e petiscos como recompensa. Explicação 7. Os gatos são muito bons em perceber a energia dos humanos ao redor. Assim como acontece com todos os animais de estimação, essa habilidade é bastante importante para a sobrevivência deles. Sem a capacidade de perceber quando estamos felizes ou tristes, eles não teriam tanto sucesso como animais de estimação. Isso não significa que nós, humanos, simplesmente expulsaríamos nossos gatinhos de casa se eles não fossem tão bons em compreender nossos sentimentos. Afinal, os bichos-pau continuam sendo animais de estimação populares e não têm sensibilidade emocional alguma. Mesmo assim, os gatos provavelmente não teriam alcançado a enorme popularidade que tem no mundo inteiro hoje. Um dos efeitos de seu gato estar em sintonia com você, porém, é que ele consegue perceber quando você está empolgado e cheio de energia. Se você estiver muito animado por ter recebido uma proposta de emprego ou por ter conhecido alguém por quem talvez esteja se apaixonando, seu gato provavelmente perceberá isso e decidirá compartilhar essa empolgação correndo de um lado para o outro pela sala. Explicação 8. Um episódio de zoomies também pode ser uma ótima maneira de o gato expressar sua frustração sem causar nenhum mal quando as coisas não saem como ele deseja. Você precisou alterar a rotina diária dele. Zoomies. Não deu a ele um pedacinho da comida deliciosa que está no seu prato pela razão completamente boba e sem sentido de que ele provavelmente nem gostaria dela, e ainda teria uma grande chance de passar mal. Zoomies. Precisou levá-lo ao veterinário. Zoomies. Esses zoomies de protesto podem parecer o equivalente felino a marchar de um lado para o outro em um piquete de protesto, mas se parecem mais com o que acontece quando você chega em casa depois de um dia difícil de trabalho e decide sair para correr e aliviar a frustração. O objetivo não é irritar você por vingança. Isso é apenas uma consequência muito conveniente. O verdadeiro motivo é a necessidade de gastar de alguma maneira todo aquele excesso de energia. 9. O motivo mais fofo para seu bebê peludo ter um episódio de zoomies de vez em quando é o fato de estar extremamente empolgado. Empolgado com o que você deve estar se perguntando? Com você, é claro. Enquanto você segue a rotina comum do dia a dia, pode ser fácil esquecer que, para seu gatinho, ainda que ele não goste de admitir, você é a pessoa mais importante do mundo e também a mais poderosa que ele conhece. Para ele, é como se você fosse uma combinação de uma grande celebridade, o presidente e Deus. Então, é mesmo de surpreender que ele fique um pouco empolgado demais ao ver você chegando? Pense nos zoomies que seu gatinho tem quando você entra pela porta como o equivalente a uma criança pulando de alegria porque a mamãe ou o papai voltou do trabalho. Agora, que o seu gato te ama, isso você sabe. Mas você tem certeza que o seu gato confia de verdade em você? Nesse vídeo que está aqui na tela, eu explico 5 coisas que, se o seu gato faz, ele confia em você profundamente. Clique na tela e continua comigo no incrível mundo dos gatos.